Salve, rapaziada! Muito boa tarde, abrindo a semana no ar a partir de agora aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola após mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, né? Comecinho de gauchão e as coisas já estão ficando no seu devido lugar, ou seja, Grêmio Internacional disparando, Grêmio Internacional confirmando os seus favoritismos. Será que teremos um clássico Grenal definindo o Gauchão 2024? Final de semana teve vitória do Internacional, final de semana teve vitória do Grêmio e é claro que a enorme expectativa da torcida, para além do resultado de campo do Gauchão, é com relação a contratações, principalmente por parte da torcida do Grêmio. E no caso da torcida do Internacional, será que tem jogador saindo? Será que vai partir alguma barca do estádio Beira-Rio? Nossa enquete hoje fala sobre um jogador em específico que pode estar deixando o Internacional. Já foi o queridinho da torcida, já foi o xodó do torcedor colorado. Será que ele ainda tem esse apego com o torcedor colorado? Será que o torcedor colorado olha para ele ainda como um talismã? Pedro Henrique, torcedor colorado, a pergunta é para você. Lucas Colar, Alexandre Ernest, o que você faria quanto à negociação de Pedro Henrique com o Clube de Regatas Vasco da Gama? Liberaria apenas por venda? Liberaria por empréstimo? Ou não liberaria de jeito nenhum? Hipótese alguma, PH tem qualidade, PH é colorado, pode ajudar o Inter em 2024 e não liberaria de jeito nenhum. Então você participa da nossa enquete lá no YouTube. Qual seria a sua decisão com relação ao futuro de PH ou Pedro Henrique? A gente vai começar falando do jogo do Internacional. Internacional 2, Caxias 0. O jogo que confirmou Luca, né? Por que complicar se a gente pode facilitar, né? Tem bola, tá pedindo passagem. Outros atacantes insistentemente foram testados ali pelo Cudê. Resposta nula, resposta negativa e o Luca ali, esperando a oportunidade, esperando uma chance. Tem lugar melhor para dar oportunidade para garotos, senhor Lucas Colar, que o Campeonato Gaúcho, que o charmoso gauchão, que um jogo em casa, diante da torcida. Luca garantiu que a partir de agora, finalmente, pelo menos eu espero isso, vai ser melhor ou mais aproveitado pelo Internacional, senhor Lucas Colar. Na verdade, foram dois cenários durante esse jogo contra o Caxias. O primeiro tempo foi bem abaixo, né? O Inter não conseguiu jogar bem. E claro que eu faço a ressalva aqui, né? Tava 35 graus no Beira-Rio, tava um jogo duro, né? O pessoal tava suando sem se mexer na cabine, imagina dentro do campo. Então, claro que tem que dar o desconto em relação a isso. O Cudê optou pela manutenção do que a gente já vem vendo, né, do Inter com o Alan Patrick e Valência lá no comando do ataque. E no segundo tempo ele muda, justamente nisso que tu está dizendo, né, dando uma oportunidade para quem ainda não tinha recebido oportunidade dentro do Campeonato Gaúcho, que é o Luca, né, que deu uma resposta muito melhor que o Luiz Adriano. Se a gente comparar a passagem dos dois aqui no estádio Beira-Rio, o Luca não é uma novidade do jogo contra o Caxias. O Luca já deixou o Inter vivo na Libertadores no ano passado, né, salvou a pele do Mano Menezes lá em outrora, né, em Medellín, contra o Nacional, contra o Metropolitanos. Na própria Copa do Brasil, no jogo contra o América Mineiro, ele sofre o pênalti que daria a classificação ao Inter, não fosse aquele gol sofrido no final. Então, assim, é um garoto que quando entra, geralmente aproveita a sua oportunidade. Só que quando ele aproveita, ele não tem a sequência. Então agora a gente vai poder ver se o Cudê vai olhar para o banco e vai chamar o Luiz Adriano ou vai chamar o Pedro Henrique. O momento é de dar oportunidade para o Luca. A gente está vendo o segundo gol, que vem depois de um gol de bicicleta, ou puxeta, ou meia bicicleta. Golaço, né? Que dá a oportunidade dele fazer o diferente numa segunda bola, onde ele está com confiança para finalizar. Talvez se não tivesse, passaria para o Valência, que estava do lado dele dentro da área. Então, para que podar o garoto, se agora ele tem uma oportunidade? Então, assim, o Campeonato Gaúcho vai se definindo, como tu citou, Gamba, vai Inter e Grêmio disparando, né, os times vão ficando para trás, e é o momento agora de rodar, né, o elenco e ver realmente, né, aquele discurso do Cudê sendo aplicado na prática. Não adianta ele ir no microfone falar aquelas palavras que o torcedor quer ouvir, que é o momento de oportunidade, que ele está vendo quem não está aproveitando a oportunidade, que é o momento de rodar o grupo, até para ter o grupo na mão, né, não deixar jogadores sem oportunidades, mas aí sim, vai chegar um momento que lá em Santa Cruz do Sul, na quarta-feira, ele vai ter que botar algum time no papel. Não pode aparecer o Pedro Henrique e o Luiz Adriano à frente do Luca. Não pode aparecer outros nomes, né, à frente de outros que estão mostrando dentro do campo mais oportunidade. Um exemplo, o Gustavo Prado, que entrou no final de semana, garoto da base, entrou bem no jogo. Por que ele não pode entrar e joga o Campanharo, por exemplo?
Por que lá na zaga, daqui a pouco, a gente vai ver, né, o Depena improvisado em detrimento de outros jogadores? Então, assim, agora é botar na prática o discurso. A vitória foi importante, né, o Inter precisava vencer para não ver o Grêmio se distanciar tanto, né, na ponta da tabela. E agora, né, 2 jogos fora para a gente ver esse discurso na prática, né, nos jogos dentro do Gaúcho. Sabe qual é a minha leitura com relação aos movimentos do Cudê nesse início de campeonato gaúcho? O Cudê pegou as primeiras rodadas e colocou esses jogadores aí, né, que a torcida já sabia que a resposta não iria aparecer, né, que a resposta seria nula, mais ou menos para chancelar para o torcedor o seguinte: não dá mais, tá? Mas eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer. Vou dar 1, 2 jogos para vocês, e talvez não só a torcida, direção, para a direção identificar também que não dá mais, tá bom? 3, 4 rodadas, viram? Não dá mais Luiz Adriano, não dá mais Gabriel Barros, não dá mais Campanharo, não dá mais Depena improvisado na lateral esquerda. Eu preciso dar oportunidade para os garotos. Vamos lá, Gauchão é para isso, dar oportunidade para os garotos. E aí, Alexandre Ernst, vamos lá, numa lógica de vestibular, né? Tem muitos jogadores que estão sendo aprovados, o Lucas chancelou isso no jogo de sábado contra o Caxias, e outros que também já confirmaram que não servem, que o Inter tem que procurar clube, ou vai procurar rescisão amigável, ou vai procurar acordo, mas a lista nesse vestibular de quem não precisa permanecer no Internacional, ela é extensa. Claro. Ela é extensa. Ah, é começo de ano, é gauchão, não dá para ser definitivo. Até não é o gauchão. Outros possam chegar também. Claro, mas não é só o gauchão, Colar. É o passado. É o passado, é a temporada 23. É a temporada 23, aí tu dá mais uma chance no gauchão, não confirma, deu, não serve, resolve. E a diferença também é uma questão, né? De todos esses nomes que tu mencionaste, tem um que não vai sair, que é o Depena. O Depena vai ficar. Pô, mas pelo aí não usa mais na pelo menos lateral, agora. cruzado. Isso, esse era o ponto que eu ia trazer. Talvez, de repente, faça o que ele fez com o Luca, né? Pega um guri da base, faz o que ele fez com o Gustavo Prado. Pô, isso é uma outra questão, né? Se tu tem o gauchão, se tu tem um ambiente favorável, bota os guris para jogar. Para, obviamente, não ser definitivo, né? Porque é um novo Pelé, e ao mesmo tempo não ser definitivo, que é um Bagre. Mas bota o cara, aparece o cara, mostra o cara para a torcida. O que eu comentei, inclusive, nas redes sociais, né? Que o Cudê agora, talvez ele não precisa cometer o mesmo erro que o Mano Menezes. Que, por exemplo, no início do ano passado, na Libertadores, o Lucas chega a dar alguns pontos para o time do Inter, em boas atuações na Libertadores, e o Mano acaba alijando o guri de uma sequência. Então, o Inter já tem um exemplo negativo nesse sentido. Então, não faz o mesmo erro, não comete o mesmo erro o Cudê. Agora dá uma sequência para o Lucas. De repente ele não precisa ser titular agora na quarta-feira. Ele não precisa ser titular. O que ele não precisa ser é a segunda, terceira opção. Não tem que arquivar o guri. Exatamente. Se tu olhar para o banco, por exemplo, eu preciso mudar o ataque. Eu não vou chamar o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, não. Chamo o Lucas. Essa é a grande questão. Eu acho que o futebol, como a gente sempre fala, que é momento... Não há um momento melhor do que o cara entrar, fazer 2 gols, de bicicleta, o mental extremamente elevado, né? Daqui a pouco, quando tu vê, tu tem uma peça importante aí no segmento da temporada. Um guri da base, celeiro, cria, que daqui a pouco até vai pegar, vai te botar uns pila no bolso. Vai dando confiança, daqui a pouco a gente vai falar de um guri também no Grêmio que precisa dessa confiança e vai ter. Diogo Rossi, que tem ótima memória. Lembra, Diogo Rossi, na primeira entrevista de apresentação de Eduardo Tchatcho Cudê como técnico do Inter, lá na primeira passagem, perguntaram muito para ele, né, garotos, base. E ele disse o seguinte: a bola não perde identidade. Falou de novo. Lá atrás ele falou, a bola não perde identidade. A bola não perde... Aí ontem, de novo, garotos. Sábado, garotos, ele vem de novo, chancela, a bola não perde identidade. Tem momentos que ele não lança o garoto. Momento propício é agora, início de temporada. Internacional de sangue doce, começando o Campeonato Gaúcho, coloca a gurizada. Não vai queimar o guri num jogo, por exemplo, de Copa do Brasil, num jogo de Sul-Americana, num jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, seu Diogo Rossi. E a bola pede qualidade, na verdade, né? Que o jogador precisa ter qualidade para jogar futebol. E o Luca me parece ser um jogador bom, né? Não consigo fazer uma análise muito maior do que essa em relação ao futebol do Luca, né? Porque ele tem poucos minutos. Eu me lembro da Libertadores do ano passado, quando ele salvou o Mano várias vezes. Inclusive, uma delas eu estava presente lá na Colômbia. Foi emocionante, né, na Colômbia. Ele foi muito bem, né? O Luca, né? Salvou uma bola na esquerda lá, colocou para dentro da área pro gol do Alan Patrick. É um jogador interessante pro elenco. É uma pena que talvez hoje ele seja a 4ª opção, né? E aí não é uma pena porque o Inter tem opções, é uma pena para ele, né? Porque
tendo em vista que ele vai precisar de momento, vai precisar de espaço, ele vai ter que aproveitar o que der. O Inter chegou até, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi dos meus colegas aqui também, né, a cogitar um empréstimo dele. Ele foi procurado por alguns clubes para sair, optou em ficar, se optou em que ele ficasse. Só que eu não sei se ele vai ter espaço ao longo de toda a temporada para jogar. Então ele aproveite esse espaço agora para mostrar que merece ficar. E se porventura, né, não é que não mereça, mas daqui a pouco aparece até uma barca melhor para ele, né? Pode ser. Porque as barcas que apareceram para ele não eram muito boas, né? E eu acho que até para o desenvolvimento do jogador, às vezes, ir para uma barca menor seja um problema. Eu sei que a gente está falando do Luca, está falando do jogo, mas eu queria falar uma coisa que depois pode deixar passar sobre o jogo do Inter, que é um nome, né? Assim, eu olhando o jogo do Inter, né, por obrigação, tenho que olhar todos os jogos, e eu gosto também de olhar. Cara, eu tô impressionado com o Wanderson. Tô impressionado com o Wanderson, assim, e positivamente, obviamente, né? Eu não conhecia o Wanderson como jogador quando ele veio para cá do Krasnodar. Não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não conhecia ele. Ele veio para cá, a expectativa que se tinha, não só minha, mas acho que especialmente do torcedor colorado, era a menor possível. E, cara, esse jogador, cada dia que passa, ele é mais titular do Inter e a qualidade técnica dele é indiscutível, assim, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como que o Cudê vai levar daqui para frente uma condição do tipo assim, o Wanderson é titular. Sim. É que é incrível que isso que tu está destacando, o Wanderson, ele já era importante em 2023. Ele já era talvez que agora ele evolui mais ainda. Isso, exatamente, é isso que eu ia dizer. Ele evolui nele mesmo. É um absurdo o que o Wanderson está fazendo. Porque no ano passado ele era o cara do X1, o cara da velocidade, o cara que dava intensidade para o Inter do lado esquerdo. Beleza. Talvez do lado do Alan Patrick era o cara tão importante quanto. Só que daí agora em 2024, ele começa fazendo gols também. Além das assistências, além do X1, né? E aí ele fica completo. Eu acho que é uma boa temporada, assim, do Wanderson. O que eu acho, a única coisa, só para pincelar a última sobre o Luca, tá? Que o torcedor colorado ele tem que entender. O Luca, ele não é o novo Alexandre Pato. O Luca, ele não é um cara que a gente vai olhar e, meu Deus, esse guri vai estourar, é o novo Neymar, é o novo Pelé, como eu falei há pouco. É um guri que vai dar uma opção para o técnico Eduardo Cudê, em cima de opções que não estão resolvendo. Por exemplo? Luiz Adriano, Tá. próprio Pedro Henrique. Então, essas opções, elas não podem estar na frente dele. É por isso que a gente está dizendo. A gente tem o Ener Valencia, o Alário, daqui a pouco o Borré, de repente ainda até no primeiro semestre. A quarta opção seria o Pedro Henrique? Não pode ser o Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique não correspondeu quando entrou. Não pode ser o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano não correspondeu quando entrou. O Luca correspondeu. Então, beleza, ó, deixa ali. Fica aquela coisa, xodózinho da torcida. Né? O Luca, ele tá no profissional desde o ano passado, né? Isso, subiu ano passado. Ele veio do Ceará em 2020 pro Inter. 2020. Promovido ano passado. Quem era o diretor da base do Inter em 2020? 2020 era o Erasmo Damiani. Era o Damiani. Era o último ano do presidente Marcelo Medeiros. E aí ele vem emprestado e depois ele é comprado. Eu acho que ele é trocado pelo Charles, que foi pro Ceará. Nessa negociação entra junto o Charles que vai pro Ceará e ele vem. Tá. 2021 daí ele ganhou um desenvolvimento. Quem é o diretor da base? 2021. Daí 2021 era o Gustavo Grossi. Que o Inter demitiu, né? Só queria entender. Tem um menino da base que desenvolveu com o Grossi e o Inter demitiu esse é um Grossi, debate né? que vai longe, né? Enfim. Que é o menino da base dentro de uma gestão que o Inter abriu mão. É que a análise do Gustavo Grossi, para mim, foi eu já falei aqui no programa, foi um erro do Inter, porque é um erro de discurso. Porque a gente não tem a real ciência do que é o trabalho do Grossi para avaliar se é positivo ou se é negativo. Talvez eles lá dentro tenham, eles têm uma análise e chegaram à conclusão que é negativo. Eu não tenho ainda as ferramentas para dizer que é um trabalho ruim que teria que ter sido cortado. Lucas Dias informou pra gente que o Luca foi comprado, R$1.200.000. Mas ele vem na troca com o Charles de empréstimo, depois o Inter compra ele do Ceará. Só sobre o jogo também, me pareceu que no segundo tempo, não sei se ficou essa impressão para vocês, de que o Cudê parece estar de novo voltando a abraçar a ideia dos dois atacantes. Sim.
porque ele tentou o Alan Patrick, né, com o Valência em outro jogo também contra o Ipiranga, até dar certo, o Alan faz o gol do 1-0 num passe do Valência, só que o time parece estar cada vez mais, né, sincronizado para colocar um segundo atacante, trazer o Alan Patrick um pouco para trás, juntando ali com o Wanderson, o próprio Arangues, né, o Arangues um pouco mais para trás, o Bruno Henrique aberto pelo lado direito no segundo tempo. E pensando, claro, né, na chegada do Borré, o Alário ainda, né, jogou pouco contra o Caxias em minutagem, vai receber mais oportunidades, mas aí tu tem essas opções que o Ernest disse, né, tu tem o Alário, tu tem o Borré, que vai chegar, o Luca que está pedindo passagem. Não faz sentido tu seguir numa bola de segurança, que é o Alan Patrick com Valência, e abrir mão de 3 jogadores que podem ser extremamente úteis no time titular. Então, não sei se na quarta-feira a gente não vai ver o Inter com 2 atacantes e com o Alan Patrick um pouquinho mais recuado. Mas tu sabe que nesse complemento do que o Lucas está falando, e é engraçado, né? O Inter no primeiro tempo, e talvez por conta do calor, a gente de repente pode até, não é nem passar o pano, mas entender a frase que o Cudê falou, né? No primeiro tempo estava muito quente, no segundo não estava tanto e a gente conseguiu jogar. No primeiro tempo, o Inter abusa das bolas aéreas, né? Tem um atacante, que é o Valência, e o Inter fica cruzando bola, em vez de pegar e simplesmente tocar e tabelar, triangular, porque essa é a qualidade do Inter. O Inter tem muita qualidade com bola no pé, não tem por que ficar fazendo chuveirinho. No segundo tempo, daí o Inter começa a trocar bola, aí o Inter começa a trocar passe, bota claro que também envolve bota a bola no chão. O Alan Patrick, o Arangues, o Wanderson, todo mundo mas muito em cima disso que o Lucas destacou. O Alan Patrick desce um pouquinho mais, né, para ter, claro, o cérebro do meio campo, né, e aquele ele começa a distribuir bola e tal, e bota 2 atacantes. E aí não tem, né, meu? Aí o Inter fica muito forte com 2 atacantes. Sem dúvida. Bora lá, preciso avançar, gente. Vamos lá. Vamos para a nossa central. Lucas Dias, o que disse Eduardo Cudê, meu patrão? Pois é, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. E, obviamente, a gente debatendo muito o atacante Luca, golaço de bicicleta, um segundo gol também muito bonito no sábado à tarde no Estádio Beira-Rio. Foi o grande nome da vitória do Inter contra o Caxias. E o técnico Eduardo Cudê falou justamente sobre o Luca, até traçou uma comparação brincando como ele era quando surgiu lá no Platense, na Argentina, anos atrás. Falou sobre a educação que ele tenta dar para o Luca e para outros jovens do elenco. E o próprio jogador falou também sobre esse seu novo momento com a camisa do Inter a partir dos 2 gols no último sábado. Que bom que deu certo, não? E que fiz grande jogo, pero sinto que ele se preparou para isso, não? O gol foi, ainda não voltei a hablar, pero por lo menos donde estaba fue bonito, ¿no? Eu acho que fiz 2 goles como a los 30 anos, em um jogo. De bicicleta algum? Eu tardei muito para fazer 2 goles no jogo. Foi um jogo muito marcante para minha carreira, né? Um jogo muito marcante, os jogos da Libertadores também, meu primeiro gol no profissional. E esse com certeza estão no destaque assim, da minha vida, e eu tenho certeza que eu vou ter muitos momentos assim também. Lucas Colarzito, cola na tela aqui com o pai, vamos lá. Luca autorizou a negociação de Pedro Henrique, senhor Lucas Colar? Eu acho que sim, né, Gamba? Porque é claro que o Luca precisa de sequência, precisa ainda ser, né, mais testado, mais oportunizado, mas é aquilo que o Alexandre falou, né? Tu tem o Valência que é titular, mas não ter feito um grande jogo contra o Caxias, perdeu um gol inacreditável, ainda é o nosso melhor atacante. O Alário, que está em processo ainda de adaptação e de volta, né, aos gramados, depois de ficar muito tempo parado. E o Borré, que existe a possibilidade de chegar de forma antecipada. Então aqui tu tem 3. O quarto, teoricamente, pode ser o Luca. Senão tu vai travar a ascensão do garoto. Aí tu tem o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, que querendo ou não, tu vai olhar para o custo-benefício. E eles têm que olhar também para este cenário que eles estão no Inter hoje. Vale para o Pedro Henrique ser alçado de xodó, de titular em conteste, para uma quinta opção, atrás do Luca, do Borré, do Alário e do Valência? Ou vale para o Inter pagar um alto salário para o jogador? Eu acho que o Inter não pode se desfazer, né, a preço de banana, né, liquida Inter e botar o Pedro Henrique no leilão. Tem que ser uma proposta boa, né, do Vasco, que está tentando ele por empréstimo. Não sei se é uma proposta, né, que vai arcar. O Inter recusou uma proposta do Al Riyad da Arábia Saudita de 200 mil euros por ele. Então, a gente parte do princípio que teria de ser uma proposta maior para liberar o Pedro Henrique, além do fato do Vasco arcar com todo o salário. E, claro, né, a gente não pode descartar aqui que outras peças podem vir a chegar para cumprir a função do Pedro Henrique, que para mim vive um litígio no Inter, né?
O Pedro Henrique deixa muito claro que gosta de ser ponta, um jogador de lado de campo, onde joga Wanderson, onde joga Maurício, e o Cudê não enxerga dessa forma. O Cudê enxerga ele como um segundo atacante ou como um centroavante. Todas as oportunidades que o Cudê deu para ele no Inter foram nesta função. Então, vai jogar no Vasco, vai ser titular do Vasco. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado na balança, mas a saída do Pedro Henrique já não é um absurdo tão grande como era em outro momento. É que a grande questão também do Pedro Henrique é o seguinte, né? Esses 450 mil reais que ele ganha hoje podem fazer com que o Internacional contrate um titular ou uma primeira opção para alguma outra posição que o Inter esteja carente. Então começa por aí, né? Eu acho que é importante essa questão do custo-benefício. E assim, desses nomes que o Lucas falou ali, né? Luiz Adriano e Pedro Henrique, na verdade o Inter só tem, teoricamente, um problema, né? Porque o Luiz Adriano encerra o contrato dele no meio do ano. Então, meio que dá para dizer, ó, Luiz, obrigado por tudo aí, dá um jeito na tua vida, vê o que tu quer fazer, porque a gente não vai continuar contigo depois do segundo semestre. Mas o Pedro Henrique não. Pedro Henrique, se eu não me engano, Lucas, me corrige, 25, né? Agora, faz pouco tempo. Renovou até final de 2025, ou seja, tem mais um ano e meio. Então, esse é um que o Inter daqui a pouco pode até, no mínimo, recuperar o que pagou para o Trabzonspor, é isso? Não, lembra? É um time da Turquia. Né? É um time da Turquia, né? Só que Sivaspor, ele veio do Sivaspor. Só que o grande ponto é que o Pedro Henrique não é um jogador que não é útil para o elenco, entende? Eu entendo quem diz assim, claro, mas a gente vai abrir mão do Pedro Henrique, sendo que o ano é longo, tem Copa América, né, tem desfalques, beleza, ele pode ser um jogador importante dentro do contexto do Inter. Só que aí existe a possibilidade de outros chegarem e do Pedro Henrique seguir perdendo espaço. E a gente vai pagar um salário alto para um jogador que vai jogar o quê? 15 minutos por mês? Um jogo por mês? Aí não vale a pena. Bora lá, vamos avançar, gente. Vamos falar do Grêmio, que venceu a Avenida. Vitória importante do Grêmio, fica pelo resultado e fica por o que mais, senhor Diogo Rossi? Não, só pelo resultado, né? Só? Não. Jogo contra o Avenida, o que valeu foi o resultado. E, na verdade também, se tu parar para pensar, assim, ficam coisas que nós já vimos batendo na tecla aqui há algum tempo, mas que não são coisas boas, né? Primeiro, o Grêmio não tem elenco. Tá claro, evidente, o Grêmio não tem elenco. O elenco é paupérrimo, né? É minúsculo. O Renato falou isso depois do jogo, né? Eu espero que cheguem aí 3 ou 4 jogadores de novo, né? Ele falou agora que o Grêmio tem dinheiro, né? Que os jogadores não chegam por outro motivo. Quero saber que motivo que é esse, inclusive. Mas eu acho que fica isso, né? Fica o Natan Fernandes aproveitando uma primeira oportunidade depois do Soteldo, e isso é bom. Né, sinal que ele sai um pouco das nuvens e volta um pouco para a terra, né, faz esse golaço. É um jogador que tem muito futuro, tem 18 anos, né, não dá para esquecer isso, é um menino, está em franca evolução, tem que passar por um processo de aprendizagem ainda, vai amadurecer, fez esse gol importante, fica, apesar do adversário ser muito fraco, que o Grêmio chegou ao terceiro jogo consecutivo sem sofrer gol, o que é bom também, né, tendo em vista as dificuldades defensivas do passado não tão recente, não tão distante, do Grêmio, mas assim, tecnicamente, taticamente do jogo, fica muito pouco, né? O Grêmio está tendo aquilo que é fundamental para quem tem problemas e precisa procurar soluções. Resultado. Isso aí. Quando tu não tem resultado, todos os outros problemas eles se somam, se acumulam e fica muito mais difícil de tu trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que se o Grêmio não viesse de 4 vitórias seguidas no Campeonato Gaúcho, as cobranças em cima do vice de futebol e do departamento de futebol como um todo seriam muito maiores. Concordo. Muito maiores. E obviamente que se somariam também ao treinador, né? O Renato seria mais cobrado. Hoje o Renato, ele vive um ambiente tranquilo perante a torcida e perante até a crítica, né? Que eu trato a imprensa como a parte crítica e faz justamente esse trabalho, porque tá todo mundo vendo que o grupo é insuficiente. E ninguém tá vendo o grupo pro Gauchão, né? Tá fazendo uma análise macro pra Libertadores, pro Brasileirão, pra Copa do Brasil. Então, assim, o futebol, ele tem isso, né? O resultado, ele é soberano a qualquer coisa. E o Grêmio é o líder do campeonato, o melhor ataque ao lado do Juventude, a segunda melhor defesa. Então, tudo isso é bom para quem tá com dificuldade de trabalhar, né? É aquela coisa, a minha rádio é muito ruim no ar, mas eu sou líder de audiência. Beleza, tá tudo certo, não preciso ajustar nada. Ou eu posso ajustar com tranquilidade, entendeu? É o caso do Grêmio. O Grêmio é o líder, o time joga mal, mas ó, o que é? Somos líderes. Tá ótimo, tá maravilhoso.
né? O futebol, infelizmente, ele tem essas coisas e haverá alguém do outro lado do rádio ou da TV para dizer assim, esse guri tá falando bobagem, né? O importante é vencer. E no final é isso aí mesmo, no final né? das contas é no isso, final das né? contas é isso. Assim, 2 pontos, tá? Do jogo contra o Avenida. Primeiro, destacado pelo Diogo, o Natan Fernandes, ele precisa ganhar confiança. Né? E momento para ganhar confiança é Campeonato Gaúcho, é início de temporada, ele precisa disso. E quando faz gol, a confiança do garoto aumenta. E o Renato está dando essa confiança para o Natan Fernandes e isso é fundamental. Outros pontos que a gente tem que destacar dessa vitória do Grêmio, mas aí olhar para o todo desse Grêmio nesse início de temporada. Sabe o que a vitória sobre o Avenida confirmou, Diogo Rossi? Que o Renato continuará sendo absolvido pela torcida. Vamos olhar o todo. O grupo é frágil, o grupo é fraco. O Renato sugere, o Renato conversa com os jogadores, a direção não contrata. Aí olha para o campo, o que o Grêmio tem? Resultado. Um grupo fraco, um grupo limitado, o Grêmio não tem peças e o Renato consegue resultado. Então, o Renato é o algodão entre os cristais, entre direção e torcida, joga limpo com a torcida, dá real para a torcida, vai para a coletiva, fala que precisa de reforços, o Grêmio não consegue contratar, e aí no campo, que é a dele, ele está ganhando. Não tem bola, não tem encantamento, não tem futebol show, é óbvio que não tem. O grupo é frágil, o grupo é curto, mas o Grêmio está vencendo. E aquilo, arrumar um time vencendo é muito, mas muito mais confortável do que não ter reforços, a torcida cobrar reforços e o time não ganha. Mas a gente não pode... E o time não ganha, aí tá atrás do Inter. Não, né? mas é que assim, tem uma coisa que a gente não pode esquecer só, porque senão fica injusto na hora da análise. E não é com o Renato, é com o macro da nossa análise como cronistas. É só o Campeonato Gaúcho. Só. Mas a nossa análise é o Gauchão. Mas a análise é o Gauchão. Tu tá corretíssimo. Porque tu imagina um time como esse, um grupo curto sofrendo o Gauchão, imagina o alerta. É que tem duas coisas... Imagina o alerta. Tem duas coisas que a gente tem que pontuar. A gente faz essa análise pensando na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Só que se a gente pegar só o Gauchão, vamos excluir que existe o resto. Vamos excluir que o Grêmio vai disputar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga pouco no Campeonato Gaúcho. Poderia jogar mais. Eu vou bater na mesma tecla. É que a gente não pode deixar de dizer, senão mas parece... Mas o torcedor sabe. Eu vou bater em duas esse teclas. time aí no Campeonato Brasileiro sofre contra quem, Diogo? Mas é que não vai ser esse o time, né? Todos. Não, todos. Por isso, vai reforçar. Não, mas aqui, deixa vai eu mudar dizer... o patamar. Mas igual, hoje o grupo é esse. Aí o torcedor olha para a Libertadores, sofre na Libertadores. Hoje nesse campeonato o Grêmio joga pouco. Esse amor do Grêmio, ou da torcida do Grêmio, para com o time, Renato e tudo mais, como vocês estão falando. Não, hoje só existe amor com o Renato. Só o Renato? Não. Beleza, tá? E também não sei se é amor. Esse amor, ou essa, entre aspas, tranquilidade aparente, ela vai acabar no dia 25 de fevereiro. Porque dependendo do que acontecer no Grenal... Quer ver, Tô te agradecendo por tu me dar mais tempo, porque esse amor não vai até o dia 25 de fevereiro. Bom, pode ser. Esse amor vai até sexta-feira da semana que vem. O poder que tu quer ver uma coisa? do jogo não tem como analisar. Não, gente, é que assim, eu entendo que vocês vivam uma realidade completamente diferente do Grêmio. E tá tudo bem. E em algum momento eu também já vivi uma realidade completamente diferente do Inter. A realidade do Grêmio é de um time que amanhã faz 2 meses que acabou o Campeonato Brasileiro e contratou 2 jogadores, sendo que o principal jogador que foi contratado, ele está lesionado por causa deste campeonato que nós estamos jogando. Perfeito. O que eu quero pontuar é que assim, o jogo que pode acabar com o amor, que é a expressão que tu usou, é o Grenal, e eu concordo. Só que eu não sei se a torcida, e eu no caso, eu não vou esperar até o Grenal. Porque a data é 16 de fevereiro. A data é sexta-feira da semana que vem. Pra reforçar. É a hora que acaba o período de inscrição. Porque assim, se o Grêmio não inscrever até lá, imagina jogar com esse time o Grenal. Nós vamos jogar o Grenal com a camisa do Grêmio. E nada mais. A camisa do Grêmio que vai entrar em campo para tentar ganhar do Inter. Porque de resto, o time, eu tenho certeza, provo aqui, aço no dedo, que esse time pode até ganhar. Mas vai fazer assim, uma Copa do Mundo para ganhar um jogo classificatório do Campeonato Estadual. E esse amor, e é o outro ponto que eu ia bater, é que assim, esse amor, né, não é só a questão da data, mas também tem muito por conta do que o Inter não está apresentando. Se o Inter tivesse patrolando todos os adversários, que era muito da expectativa... Tá na frente do Inter. Isso, foi o que aconteceu ano passado. Que era muito da expectativa que o torcedor colorado tinha, né? Agora com o Johan, agora nós vamos ganhar. Eu vou te dar uma expressão que define a relação da torcida do Grêmio com o Grêmio nesse momento, mas especificamente com o Renato, tá? Trégua. Claro. Nesse momento há uma trégua. Por quê? Porque o Grêmio está ganhando,
Porque o Grêmio tem 4 vitórias consecutivas, porque o Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho e além da trégua, a esperança de confiar no discurso que até o dia 16 esse grupo vai ser qualificado. A partir daí, vai terminar a trégua, possivelmente, a cobrança vai se intensificar e o Grêmio vai ter para entregar o quê? Resultado no gauchão. Porque perspectiva em Brasileiro e Libertadores é a pior possível. Claro, porque sejamos realistas. Porque daí depois, com esse grupo é a pior possível. Porque daí depois do dia 16 tu tem 9 dias pro Grenal e aí depois 1 mês e meio basicamente para Libertadores, Mas né? aí o prazo vira o dia 7 de março. Muda o E prazo. eu vou... É o fim da janela brasileira. Não, mas 7 que de março. É que aí que tá, cara, que a realidade do Grêmio ela é muito complexa e eu começo a ficar com pena minha, do torcedor do outro lado. Eu ainda vivo no meio do futebol, eu sei como é que as coisas funcionam e andam, mas o torcedor do outro lado ele nutre uma expectativa muito grande sobre tudo. Tu já pensou? O vice-futebol do Grêmio foi para uma entrevista coletiva na semana passada e disse que ele tem quase certeza que o grupo não vai terminar, que esse grupo não vai terminar o Campeonato Gaúcho, tá? Ele tem quase certeza. Quase certeza é não ter nada, né? Porque se tu tem certeza, tu tem certeza. Exato, tu não pode ter quase, tem quase né? certeza. Aí, Gamba, digamos porventura que não venha ninguém. Perfeito. A informação que a gente tem não é essa, tá? É que o Grêmio vai anunciar os jogadores até o dia 16. O nível técnico dos atletas a gente vai ter que avaliar quando eles forem postos, tá? Tem nomes como o Morelli, por exemplo. Pode ser uma incoerência no discurso, né? Tem o nome do Morelli. Mas aí tu tá num cenário que tu tá apavorado. Exato. Também, né? Tem o Morelli, tem um centroavante que o Grêmio negocia, o próprio Mateuzinho do Flamengo é outro nome que o Grêmio tá negociando. Beleza. Mas, Gamba, se esses jogadores não vierem até o dia 16, por exemplo, aí passa pro prazo que o Colar falou, que aí é tranquilo, né? Tu vai pra coletivo e diz, não, tem um outro prazo. Só que, meu amigo, tu não tem mais esse prazo porque tu não tem mais nenhuma competição para jogar com esses atletas. Digamos, porventura, rapidamente, Pedro, pra tu não ficar bravo comigo, que o Grêmio não anuncia o Morelli, o Mateuzinho, não tô dizendo que são esses, tá? Mas vou usar esses nomes. Morelli, o Mateuzinho, um centroavante, mais um jogador pra lateral esquerda, que são as posições que o Grêmio procura. Gamba, se o Grêmio anuncia esses 4 jogadores dia 7 de março, tá? Esses atletas não vão jogar nenhum jogo, vão estar na Libertadores. Tu acha que esses são suficientes? Não, em absoluto. É complicada a situação do Grêmio. Vamos lá, gente. Lucas Dias, Renato, na sua entrevista coletiva, foi forte, foi duro contra a Federação Gaúcha de Futebol, senhor Lucas Dias. Pois é, Gamba, o técnico Renato voltou a falar sobre um tema que é recorrente durante a disputa do Gauchão, que é as condições dos estádios e dos gramados no futebol do interior. Nesse caso, o Grêmio encarou a Avenida, venceu por 1-0 com o gol do Nathan Fernandes lá no Estádio dos Eucaliptos, estádio da Avenida em Santa Cruz do Sul. E o Renato, mais uma vez, criticou as condições também de outros locais que o Grêmio já enfrentou nesse gauchão. E a gente acompanha agora. A federação fica cobrando isso, cobrando aquilo da dupla Grenal. A gente chega aqui, o vestiário, um horror. O gramado, um horror. A iluminação, um horror. Aí daqui a pouco tem um jogador aí que é contratado por 4, 5 milhões de euros, machuca no campo desse, fica um longo tempo parado. Eu acho que a federação tem que se preocupar um pouquinho mais com isso. No mínimo com o gramado, onde é o tapete, onde os jogadores vão entrar em campo, onde vão dar espetáculo. Aí a bola pega na canela, o jogador não é bom, porque a bola, olha só, pegou na canela, errou o cruzamento, errou o chute, todo mundo fala isso. Poucos comentam sobre o gramado. Então, quer dizer, fica difícil, fica bem difícil disputar o campeonato estadual. E a minha paciência tem limite. Minha paciência tem limite quanto a isso. Mas, enquanto estiver dando certo, vamos lá. Daqui a pouco a gente pode mudar de ideia. Bora lá. Gamba, fala, meu patrão. Só antes da gente pular do assunto rapidamente, porque eu gosto de ser o mais justo possível. Tá. Né? Eu sei que às vezes a gente não consegue, mas eu tento ser o mais justo possível. Foi uma falta para cartão vermelho no início do lance, lá no início do jogo. Né? O João Pedro deveria ter sido expulso, mudaria completamente o jogo, talvez em pró-Avenida, eu não sei, mas houve um erro da arbitragem, né, que favoreceu o Grêmio naquela partida e mesmo sendo gremista eu tenho que fazer a análise justa da partida. Ali houve uma falha da arbitragem, o jogador do Grêmio, João Pedro, deveria ter sido expulso. Bom, Diogo, rapidinho, a gente já vai avançar sobre Grêmio e contratações. Discurso forte do Renato sobre o Campeonato Gaúcho, isso eu não falo falta mais de nada. estrutura e tudo mais. Tem uma pergunta para fazer. Pode avançar para mim. Tem uma pergunta para fazer para ti, tá? Deixa de lado a aversão que tu tem pelo Campeonato Gaúcho. Deixa de lado. Tenta, por 10 segundos, deixar de lado, tá? Passou. Renato, na sua entrevista coletiva, claramente fez uma ameaça. Seguindo dessa maneira, o Grêmio pode repensar. A pergunta que eu faço é, Renato / Alberto Guerra, teriam coragem de vir a público, ambos, ou o presidente, tendo conversado com o Renato, colocar o seguinte, a partir de agora é time sub-20 no Campeonato Gaúcho. Não temos grupo, não vamos perder mais jogadores, acabou. A paciência com o Campeonato Gaúcho acabou.
O Grêmio não coloca mais os seus titulares no gauchão. A ameaça do Renato foi nesse sentido, senhor Diogo Rossi? Não, é óbvio que não, Gamba. É assim, ó, o Renato por ele já tinha posto os meninos desde a primeira rodada. Só que existe uma coisa que eu já falei aqui e eu vou repetir. Os dirigentes da dupla Grenal, mais do que pensar no resto da temporada, eles temem o rival. Eles temem perder para o rival. E isso não existe. Sabe o que poderia no início do acontecer? ano. Sabe o que pode Cara, ser feito? é ridículo. Pode ser feito o seguinte. É ó. ridículo, desculpa. O Inter ser campeão gaúcho, a gente torce para que aconteça. Eu não torço. Aí o Inter, Deixa eu falar. campeão gaúcho, tira um fantasma, né? Acaba com a seca de títulos, volta a ser campeão, impede o hepta do Grêmio, aquela coisa toda. Beleza. O Grêmio perde a sequência de títulos, de 6 títulos de sequência, não vai ter o 7º. Aí ano que vem pode ser o Barcelos e o Guerra sentarem juntos numa sala e combinar o seguinte, tá, acabou, né? Vocês não foram hepta, nós saímos da fila, então agora vamos botar o Sub-20 no Campeonato Estadual? Vamos botar desde o começo, vamos lutar por um campeonato melhor? Ou se aumenta a cota do futebol do interior para que possam ter um gramado decente, pode ter uma estrutura decente, um refletor decente, pode fazer isso. Eu só quero... A federação sequer que valorize o Campeonato Gaúcho, colocando titulares, que a dupla faça investimentos dentro do mercado, trazer o sorteio, trazer o Borré, trazer o Alário. Então bota uma estrutura decente para os caras jogar, aumenta a cota do interior, aumenta a cota dos times de Porto Alegre também. Eu acho que o Colar toca num ponto que é fundamental, que a gente não pode deixar passar. O Campeonato Gaúcho ser ruim, né, ou ter uma validade equivocada para a dupla Grenal nesse momento, não é culpa dos times do interior. Claro que não. Nós não estamos culpando os times do interior. É que eu percebi, desde a manifestação do Renato, que dirigentes, torcedores dos clubes do interior, eles estão tratando como se eles fossem os culpados, como se a capital estivesse culpando o interior. Que o gramado deles é ruim, mas é o que eles conseguem fazer dentro da Copa. Exatamente. A culpa não é dos clubes. A culpa é de quem faz o comando deste campeonato e gerencia estes clubes. Ô Gamba, eu tenho certeza que se a Federação Gaúcha de Futebol, né, que hoje é comandada pelo presidente Luciano Oxman, mas por outrora foi comandada pelo presidente Francisco Noveleto, investisse nos clubes, nós estaríamos ainda além do que hoje nós estamos. Nós temos hoje 3 times na Série A do Campeonato Brasileiro, que são Inter, Grêmio e Juventude. Perfeito? Nós temos quantos times na Série B? Nenhum. Nós temos 2 times na Série C, 3 times, né? O Caxias, o Ipiranga e o São José. Temos times na Série D. Cara, nós teríamos muito mais times... O Ipiranga tirou o Bragantino da Copa do Brasil. O Ipiranga não consegue subir para a Série B porque ele fica nessa coisa do Campeonato Gaúcho, que eu não ganho meu dinheiro, daí depois eu vou ganhar um dinheiro. Isso. Pô, cara. Deixa eu colocar uma coisa para você sobre o Campeonato Gaúcho, tá? Pegando esse gancho do Diogo, os times do interior, os clubes do interior são cobrados por falta de estrutura, perfeito? Vamos pegar um time do interior, vamos pegar o exemplo do Avenida, tá? A Avenida recebe lá o valor da TV, tá? Repassado pela federação, a cota de televisionamento. Pelo que eu saiba, não é nem 900 mil reais. Tá bom. O que o clube do interior faz, Diogo Rossi? Contrata. Paga as dívidas? Contrata? Viabiliza um time? Ou vai cuidar do vestiário, das cabines de imprensa, do gramado, dos refletores? Se o time do interior não tem condições de arcar com essa estrutura e vai cuidar do quê? Da prioridade, que é reforçar o elenco para pelo menos fazer frente no Campeonato Gaúcho, esse subsídio tem que ser repassado pela federação e aí cobrar que a verba vá para o gramado, né, que se invista no gramado. Eu lembro de outrora que essa era uma cobrança que o presidente Noveleto fazia. Bom, tem dinheiro aqui, tem que cuidar do gramado. É o mínimo, cuidar da estrutura para a imprensa, é o mínimo. Porque daí vai lá o Grêmio, o Internacional jogar num gramado que não tem condições, mas eu tenho que entender a realidade do clube do interior. Daqui a pouco bota a grana no gramado, na estrutura não tem time, é o ioiô, né? Sobe e volta. Mas é uma questão complicada, porque tu pega, por exemplo, assim, ó, o Luciano Oxman deu uma entrevista no Voz do Gigante no dia da posse do presidente Alessandro Barcelos, tá? Dizendo que foram feitas avaliações nos gramados dos campos, né, dos estádios pelo interior. É um absurdo, né? Se foram feitos, um absurdo que a gente está vendo nos gramados do interior, e aí a gente volta a dizer, não é culpa do interior, é uma culpa de uma falta de investimento. Mas agora em Bagé... Tem que valorizar o teu produto. Claro, agora em Bagé, o pessoal ainda da cidade conseguiu, por meio de empresários, dar uma força, né, no gramado, em algumas questões da arquibancada e tal. Foi muito bacana o que a comunidade fez lá.
Só que a comunidade também, o time de lá também tem que ser abraçado pela federação. Não pode ser simplesmente um negócio pro Inter e pro Grêmio ganhar dinheiro e o resto era isso. Eu aqui defendo a importância que a dupla Grenal dá para o Campeonato Gaúcho. Não vou entrar nesse mérito, tá? E vou dizer o seguinte, o que a gente não pode é romantizar isso. Exato. Não pode romantizar. Esse é o gauchão, tem que ganhar assim, sem gramado, sem estrutura, sem refletor, sem vestiário. Aí a gente está virando fio. O mínimo é uma estrutura e a federação precisa se preocupar com isso. Bora lá, Lucas Dias. Vem pacotão de reforços do Grêmio. Morelli vai puxar o pacotão, Lucas Dias. Pois é, Gamba, até a informação do nosso Diogo Rossi, o Grêmio trabalha para pelo menos ter o anúncio desse pacotão de pelo menos 4 reforços em 4 posições diferentes. E sobre o assunto, o técnico Renato falou justamente sobre a chegada desses reforços, como o Grêmio está trabalhando na coletiva no último final de semana lá em Santa Cruz do Sul. Nós estamos com um grupo bastante reduzido. A gente precisa contratar, a gente está correndo atrás. Não a gente ficar tocando sempre na mesma tecla, que a gente está atento, a gente está buscando. A gente precisa de jogadores praticamente por umas 3, 4, no mínimo, posições. Entendeu? Não adianta a gente ficar aqui falando nessa posição, naquela posição. A gente precisa reforçar o nosso grupo com qualidade. Então, muitas vezes eu improviso um jogador aqui, improviso outro jogador ali, pela necessidade. Eu queria ter mais opções, entendeu? Queria ter mais opções, mas essas opções, infelizmente, até o momento, a gente não tem. Continuar correndo atrás, continuar trabalhando, ligando, para ver se chega jogador. Esse é o objetivo. Pacotão de reforços do Grêmio vem aí. A gente falou muito sobre isso na semana passada, né? Morelli tá acertado com o Grêmio há um bom tempo, o Grêmio tá só esperando, vai botar o Morelli num pacotão, vai botar junto com o Mateuzinho, vai botar com o atacante, com o centroavante, com o lateral esquerdo, sabe sei lá com quantos jogadores. Diogo Rossi, qual é a estratégia que o Grêmio tá pensando para de alguma maneira amenizar e acalmar o torcedor que tá ansioso, angustiado por reforços? Já te digo, Morelli pode dar certo. Né? Morelli pode ser um grande acerto do Grêmio. Não estou fazendo uma crítica aqui ao Morelli, jogador. Coitado, mas nem tá com um documento assinado aí. O Morelli vai tomar um balde de graça aqui, tá? Mas até que ponto o Grêmio tem esses nomes para vender a ideia do pacotão para a torcida? Eu vou te dizer o que eu acho. Não é a informação para o torcedor, porque assim, isso aí não tem informação sobre isso, né? Porque o torcedor, ele vai fazer a análise que ele bem entender, né? Tipo, pode trazer aqui um super jogador que o torcedor acha que não é bom. Cada um faz a sua análise, então não tem como fazer essa análise para ti, no caso, com uma informação. O que eu posso te dizer é, eu, Diogo, não é que eu vou me contentar com pouco, tá? Mas eu quero reforços. Quero anúncio. É o Morelli? Cara, me contempla. É o Mateuzinho? Me contempla. É um centroavante que não é o top de linha, porque eu sei que o Grêmio não vai contratar um top de linha. Se contratar, eu já disse que eu venho aqui no programa, peço desculpas, né? Não tem problema nenhum. Para mim não há motivos de problema para pedir desculpa. Mas, cara, eu quero que o Grêmio reforce o elenco. Eu estou preocupado com a quantidade, com a qualidade. As duas coisas. O Grêmio não tem jogadores, cara. É impressionante. É um absurdo que amanhã o Grêmio vai a campo, tá? Pela 6ª vez em 18 dias. E o Vijaçante, coitado, jogou 90 minutos dos 5 jogos, cara. Ele jogou 5 vezes em 15 dias. E é porque o Vijaçante é indiscutível? Também é óbvio. Mas é porque não tem outro, cara. Não tem outro jogador. Não tem. O Grêmio não conseguiu montar um elenco, velho. Temerário. Então, assim, temerário. A minha visão é sobre este pacotão, tá? Que a gente ouviu aí que o Grêmio vai anunciar reforços. A minha visão é, eu quero contratações. Eu quero nomes. A tua lógica é a seguinte, o Grêmio precisa de jogadores para ontem. Isso. Então não tem que esperar para fazer pacote. Tá contratado o Morelli, bota para treinar. Isso aí, cara. Tá contratado, sei lá, o Mateuzinho, bota para treinar. Tem que reforçar o elenco, até para dar uma preservada no Vila Sante, para não fazer, por exemplo, para não fazer, por exemplo, um Soteldo jogar todas as partidas e estourar como estourou. Bota para jogar. Dois jogadores. Bota pra jogar. Paciência, se não é o nome que a torcida espera. Paciência. 2 jogadores do Grêmio jogaram 90 minutos dos 5 primeiros jogos. Vijaçante e Reinaldo. Cara, assim, e aqui eu não tô discutindo a qualidade técnica dos dois, tá? Mas não existe, cara. Agora, isso não existe. Mas tu entende que a falta de respaldo, a falta de crédito da direção com a torcida é tão grande que a direção não consegue ter coragem de anunciar o Morelli, só o Morelli. Que dia volta? Porque vai tomar pau.
O Grêmio dá uma Ronald entrevista. tá na seleção, né? O Grêmio dá uma entrevista com o Antônio Brum e anuncia a renovação do Canidia. A torcida dá pau. Dá pau, gente, dá pau a torcida. O crédito, Ele não anunciou, né? E olha que o crédito era Soares. Agora o Soares... A direção do Grêmio perdeu um crédito com o Soares, com o torcedor. É que o Soares não virou... O Soares já não é mais um crédito, ele é o tamanho da cobrança agora. Perfeito, mas é aquilo, né? Não, se tu trouxe o Soares, eu vou te dar um crédito que tu vai trazer um cara. Fera! Eu vou te dar um crédito. Tu trouxe o Soares já. Eu vou te dar um cara. Acabou. Não tem, porque o Grêmio não anuncia ninguém. Intervalo, no YouTube vocês ficam com o Lucas Dias e a gente já volta. Pacotão do Betão. Pacotão do Betão. E aí, seus sarradores de frigobar, como estamos? Segunda-feira começando, daquele jeitex, já teve pau na federação, já teve Luca é o novo Pelé, já teve Natan Fernandes maior que Mbappé, já teve de tudo hoje aqui, tá? Já teve de tudo. Quero ver falar que não tem entretenimento aqui. Quero ver falar que não tem opiniões impopulares e tal. Daquele jeitex que a gente tá começando a nossa segunda-feira e tu vem pra live aqui no YouTube, manda tua mensagem, manda tua crítica que eu não vou ler e não me importo, manda teu elogio que eu vou ler aqui e vou dar moral pra vocês. Pode deixar tua mensagenzinha por aí, tá? Vamos lá, quem tá aqui, ó? Almir Dal Alba, cadê o Roberto Neto? Eu acho que ele tá se referindo ao Ribeiro. Posso estar equivocado. Ribeiro Neto tá fazendo escala em Frankfurt já pra retornar, tá? Essa semana ele já tá aqui no Donos da Bola. Sim, mas é que Gravatal tu tem que pegar um voo pra Frankfurt pra vir pra Porto Alegre. É a escala, Gravatal, Porto Alegre, tu pega ali em Frankfurt. Pô, os caras tão brincando. Marcelo H. Lucas Dias, o que é estourar a sineta? Vocês já viram igreja? Igreja tu vai lá e pim. Isso aí. Vai, Ernest, pode falar agora. E Lucas, aí, careca? o Ribeiro tá trazendo o Borré antecipado. Sério? É. O problema é que se o Borré passar na frente dele em Frankfurt, ele não sabe quem é, né? Calma. Ele não sabe quem é o Borré ou o Borré não sabe quem é o Ribeiro Neto? Não, o Borré é óbvio que sabe quem é o Ribeiro. Claro. Ele já deve ter visto o Ribeiro dando um pau nele aqui, um programa da Capital Certamente. e tal. Com certeza. O Birubiru, Lucas Dias, foi no Beira-Rio sábado? Estive lá. Ô Marcelo, já te respondi que é estourar a sineta, cara. É quando os caras vão na igreja e pá, tem uma sineta lá em cima, é isso aí. O Rodrigo Silva de Santo Ângelo, programa show. Beijo pro Rodrigo Silva. Antônio Brum mandou. Antônio Brum tá no chat, tá? Diogo, melhor repórter do estado. Mensagem de Antônio Brum no nosso chat do YouTube. Tá aqui, ó, Antônio Brum. Pô, se o Antônio Brum tá dizendo, quem sou eu pra dizer que não? Quem sou eu pra dizer que não? Fernando Lodar, manda uma caixa de Vigra Plus pro JP Galvão, por favor. Não, acho que ele não precisa, tá? Jogador é impossível de precisar. Impossível. Rafael Gassen. Lucas, tá meio inchado. Quando vê, né? Tô, né? Final de semana também foi um pouco forte. Mas agora eu vou entrar no projetinho agora. Essa semana. Terça... Quer dizer, eu já tô treinando, mas é que terça começa em definitivo. Projetinho. Competição? Não, tô fora. Ô Lucas, qual a tua semelhança com o Tauê Lara? Minha semelhança com o Tauê Lara? Cara, jovem. O Tauê tá com 22 também? Não, menos, acho. Habilidoso. Habilidoso. É que o Tauê é canhoto, né? Eu sou destro. Não, mas é... Não, isso aí eu não vou falar, ô Valentina Biazon. Mas eu, assim, com a bola no pé, eu já falei. Com a bola no pé, Tauê Lara muito próximo de Roberto Carlos. Muito. E eu tenho uma qualidade também com a pelota ali, que ela é, pô, enfiada no meio da zaga ali, pô, eu tenho a qualidade. Não tô tomando isso aí, ô Rafael Gassi. Não tô. David Savares, salve nosso... Não. Isso aqui não dá pra falar, ô David. Não dá. Não, isso aqui não... O que tem de rango hoje? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o que tem de rango. Hoje é segunda, né? Arroz e feijão, segunda-feira, novinho de hoje. Hoje é aniversário da Val. Verdade.
De volta com os donos da bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Hoje é aniversário de Valentina Biazon. Valentina, parabéns, muitas felicidades. Sabe o que ela ganhou de presente? Vai ter churrasco, vai ter evento, vai ter hambúrguer, vai ter o que pra turma aqui no aniversário da Valentina? Não vai ter nada. Sabe o que nós ganhamos de presente? Depressão do Diogo, não vai ter nada. Cara, sabe o que nós ganhamos de presente? Nos largou. Abandonou. Pulou da barca, Valentina. Vamos lá. A Valentina tá tipo eu com o Grêmio. Tô quase largando quase pulando barca, da barca. Lucas Dias, Tauan Lara voltou, papai. Tauan Lara voltou. Pois é, Gama. E só um adendo, né? Valentina nos abandonou, mas também já estamos nos reforçando para a próxima semana. Fiquem atentos. Bom, e também tem que ficar atento em relação a Tauan Lara. Hoje estive no CT Parque Gigante pela manhã. O Tauan Lara, até ouvi no sábado, depois do jogo contra o Caxias, de uma pessoa do Inter. O Tauan tá fininho e tá querendo. E a gente já tá vendo imagens aí do lateral esquerdo do Internacional, reintegrado ao elenco. Ele estava afastado treinando em Alvorada, já treina assim como o lateral esquerdo René, e quem sabe possa ser relacionado para os próximos jogos do Inter. Outra novidade importante também, tá, Gamba? Tino Rocher fez sua primeira atividade com bola no gramado, ainda com algumas limitações, se recupera daquela lesão na costela, mas quem sabe nas próximas semanas o goleiro uruguaio também deve retornar aos gramados. Muito bem, debate pronto aqui, tá? Às vezes a imagem não condiz exatamente com a realidade. Lucas Dias estava lá. Tua impressão sobre o físico do Tauan Lara? Tá pronto, tá fininho, é só jogar, Lucas Dias? Ah, bem melhor mesmo, tá? Ele parecia, o pessoal tava brincando no chat, que eu tava inchado. O Tauan Lara também passava esse ar de mais inchadinho, enfim. Ele voltou 4,5 kg acima do peso para a pré-temporada. Perfeito. Obrigado, Lucas Dias. Vamos lá, gente. No ar agora o resultado final da nossa enquete aqui no programa. Perguntamos sobre Pedro Henrique. Estou muito curioso para saber o que o torcedor do Inter espera de Pedro Henrique, o que quer para Pedro Henrique no futuro. Vamos lá, torcedor colorado, o que você faria quanto à negociação de Pedro Henrique com Vasco? Liberaria apenas por venda, 43%. Liberaria por empréstimo 30%. Somando, senhor Lucas Colar, 73% abrem mão do Pedro Henrique. Alguns por venda, outros por empréstimo. E 27%, lá onde está Alexandre Ernest, apaixonado pelo PH, não libera de jeito nenhum. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vem aí na sequência na Rádio Bandeirantes, Daniel Oliveira, para comandar o apito final e toda a repercussão de mais uma rodada brilhante do nosso querido Gauchão. E aqui na tela da Band já está entre nós ele, Alexandre Mota. Tivemos um feriadinho aí, né? Nossa Senhora dos Navegantes na sexta-feira, rapaziada emendou. Tem muita gente que se consagrou no feriadão. Foi o teu caso, Mota? Boa tarde, é um prazer revê-lo. É, como diz aquele jogador da antiga, eu não se consagrei, não. Não se consagrou? Não me consagrei, não. Fiquei tranquilo em casa, passei por um procedimento orofacial, ou orofacial aqui na papada. E aí eu tô descansando, reposando, e assim que passei aí o sábado... Que procedimento é esse, Mota? Explica pra gente. Eu arranquei a papada, né? Né? Porque aquela cara de bolacha... Dá um takezinho no Mota pra ver como é que ficou ali. Tá roxo ainda, né? Levanta aqui, deixa eu ver. Tá um pouco inchado. De ladinho, ainda, bota o perfil aí, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tá bem, hein? Então tá assim... Bem, tá bem. Sabe aquele boneco Michelin? A papada era mais ou menos igual o boneco Michelin. Tinha esvaziou o pneuzinho. Né, vários pneuzinhos. Esvaziou o pneuzinho. Mas vai ficar melhor, tá? Tenho certeza disso. E aí por que eu quero tirar a papada? Né? É um assunto tão fundamental, tão importante. As pessoas querem saber. Para a vida das pessoas, né? É porque eu quero tirar um pouco a barba. Quero dar uma descansada da barba aí, deixar o rosto à mostra, né? Eu temo que tu perca parte do teu charme, mas é só a minha opinião. Será? É a minha opinião. Eu temo que tu perca parte do teu charme. Mas eu levo muito em consideração a opinião de vocês quatro. Eu tô com medo de tu ficar com o rostão de traquinas. Não, eu acho que a barba é bom. Eu quero Alexandre Mota 5.2, né? A partir de junho, 5.2. Pô, mas tem meio ano ainda, pô. A partir de junho, né? Quer dar uma carburada antes? Tem, mas janeiro já foi. Não, já foi. Não, faltam 5 meses. Levou 6 meses para ir em janeiro, né? Levou 6 meses. Foi aquela 5 meses e uma semana já foi também, né? Mas assim, vocês passaram bem o final de semana? Bem. Eu tirei o domingo para ver um jogo em São Paulo, Mota. O que é? Vi o Campeonato Paulista no domingo pela manhã. Campeonato? Deu uma olhadinha. Já caiu o Mano Menezes? Óbvio que não, né? Pra que me lembrar daquela tragédia? Mais uma tragédia ontem. Olha, eu prometi, agora há pouco na redação, eu soltei um palavrão, me desculpe. Né? Até peço desculpas aos queridos colegas de trabalho. Soltei o palavrão com relação ao atual treinador do Corinthians.
Não vou repetir aqui em respeito a você que está do outro lado da tela. Obrigado. Mas ele merece este palavrão que eu falei na redação e todos os demais. Porque o que está acontecendo no Corinthians é coisa de gente sem vergonha. Eu não estou falando que o técnico é sem vergonha, não. Tem muita gente sem vergonha, né? Furaram a panelinha, tem gente descontente aí com a saída do Renato Augusto, do Gil, né? Daquele que foi para o Santos, Juliano. Então, assim, o Corinthians hoje está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Como é que tu fica com uma notícia dessas, ô Colarzinho? Eu fico triste pelo meu amigo Alexandre Mota. Por mim. Muito Sabe bem, que muito obrigado. eu vi nesse final de semana a notícia de que o Mano não vai ser demitido porque há uma promessa do presidente de que ele não vai ser demitido enquanto todos os reforços não Eu já chegarem. vi esse filme em algum lugar. O que aconteceu? Só muda que a multa aqui não era 20 milhões, né? Não era. E eu só fiquei impressionado que eles não demitiram ninguém ainda, né? Nem o preparador físico ou o executivo e tal, para Porque a continuar. culpa é de todo mundo, menos do Mano, né? Agora eu vi o jogo, eu vi todo o Pelo jogo. menos é assim que o Mano passa, né? Ele queima todo mundo, ele tem um mas probleminha ele se de preserva, memória, né? Ele tem um probleminha de memória, porque ele disse que ele não lembrava da carreira que perdeu 4 vezes o nome seguida, disso né? Não, ele disse que pela primeira vez oportuna. ele perdeu 13, ele já tinha perdido 4. Exatamente. Ele tem amnésia oportuna, ele tem. O torcedor do Inter lembra bastante as 5 que ele tomou na cola no Campeonato Brasileiro. Não, mas é impressionante. Agora, o meu amor pelo Esporte Clube Corinthians Paulista nunca vai acabar, é inabalável. Agora, eu temo, né, por uma tragédia este ano. O Corinthians não começa uma temporada desta forma desde 1999. Meu Deus. Então faz muito tempo aí, né? Pelo menos 25 anos, fazendo bodas de prata. Então eu temo por uma... Quando eu falo tragédia, é porque eu sei que dentro das organizadas do Corinthians tem muita gente do mal. Por isso que eu estou falando de tragédia. Vocês me entendem, né? Claro. Tá certo? Agora, ó. Um beijo. Beijo pra vocês. Beijo. Boa Apesar semana. do Corinthians só me dá, né? Só me dá desânimo, só Mas hoje frustração. vai ser um dia Vai, feliz. Corinthians! Oh, meu Deus do céu. Então tá, é isso aí, Vai. gente. Um abraço, bom programa, boa semana. Obrigado. Coraçãozinho pra vocês.